mineiro de Minas Gerais, com muito orgulho. Aos 27 anos vim para São Paulo, em 1960 vim para São Paulo para estudar na Faculdade Teológica e também estudar na PUC, fazer letras lá. Depois eu fui para os Estados Unidos e fiquei 5 anos quase lá. Eu fui fazer um mestrado no seminário de Dallas. E lá eu fiquei aquele tempo. Não namorei porque eu tinha medo de casar com uma americana. E por ironia da vida vim ao Brasil para encontrar uma americana bonita. E o resultado é que 41 anos já estamos casados. Eu cheguei em 67, eu já estou com a CEPAL há 43 anos. E foi aí que veio então Paul Landry, Bill Kais, Larry Kais, John Quam, Jim Camp. O Jim Camp chegou 3 meses antes que eu chegasse. A CEPAL não permitia que missionário plantasse igreja. Tive que esperar então 10 anos para Deus mudar o coração da CEPAL até que eles autorizaram. E então eu recebi a bênção de começar uma igreja. Já estava com 42 anos quando eu comecei a congregação da Igreja Batista do Morumbi. O meu coração primeiro já era palmeirense. E aí eu tive um ataque do coração quando eu tinha 42 anos, outro ataque aos 56 e outro aos 63. O meu médico falou: você precisa de um transplante. Eu fiz o transplante, mas fui embora para os Estados Unidos, que eu tinha medo de pegar um coração corintiano aqui. Tudo que nós temos é do Senhor que vem. Toda verdade só tem nascimento em Deus. Então eu posso realmente descansar e saber que Ele está realmente no controle. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então isso é a minha filosofia de vida e é o meu versículo predileto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado que o Senhor constrói uma igreja irresistível com pessoas tão simples como Ari. Obrigado porque a profunda natureza de Cristo tomou conta da natureza dele e fez com que isso se refletisse no seu casamento, na sua família, nas suas amizades, na igreja, no discipulado, na conversa com o motorista de táxi, e em tantos outros lugares. E isso fez com que a igreja que o Senhor fundou, organizou através dele, ali no Morumbi, fosse irresistível, porque a marca dela era e é Cristo, como a marca da vida do Ari era Cristo. Pedimos agora, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender um pouquinho mais de como isso funciona, para que as nossas vidas tenham essa mesma característica e a gente possa se inspirar em alguém como Ari,
que era um homem que podia dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Abençoa-nos nesse tempo e fala-nos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que há mais ou menos 10 dias atrás, a gente perdeu o Ari. E alguns meses atrás, a gente tinha uma outra pessoa que ia falar, um dos outros preletores que ia falar hoje aqui, e ele pediu para inverter por causa de um outro compromisso, e quando a equipe me falou para assumir essa noite, eu fiquei meio em dúvida, não sabia exatamente o que eu poderia compartilhar. Mas há 10 dias atrás eu entendi o que eu deveria compartilhar aqui. Eu já tinha o tema, eu só não tinha o recheio total do tema. E o tema que eu senti no coração de compartilhar com vocês era sobre líderes irresistíveis. E quando a gente pensa em irresistível, talvez a primeira figura, uma figura que possa vir à mente, é essa que vocês vão ver agora aí. Deu? Já entra. Tá, entrou. Realmente é irresistível. Né? Ou essa outra, né? Pode ser uma comida, pode ser qualquer coisa. Às vezes você olha e diz: o médico falou que não, mas só dessa vez. Né? E você não resiste àquilo. E quando a gente pensa, então, em líderes irresistíveis, a primeira figura que talvez possa vir à sua mente é aquele bacana, né? Que bonitão, ninguém vai resistir a ele, todo mundo quer ir para a igreja dele porque ele é o pastor legal, bacana, etc. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando eu penso na figura de líderes irresistíveis, eu penso especialmente na figura de alguém que não resiste à pessoa de Cristo na sua vida. E talvez essa seja a condição mais básica, mais profunda ao mesmo tempo, para qualquer um de nós pensar em ser um líder dentro do corpo de Cristo. Agora, o que significa exatamente ser esse líder irresistível? Ou seja, aquele que não resiste à natureza de Cristo na sua vida, ao impacto de Cristo na sua vida, e que é usado por Cristo, como a gente acabou de ver aqui, a vida do Ari, para alcançar a vida de tanta gente, causar impacto na vida de outras pessoas, ser usado pelo Espírito para a conversão de outras pessoas. Quando eu comecei a listar e lembrar do personagem central que é Cristo, e lembrar da minha referência aqui nessa noite, que é o Ari, eu disse: olha, a gente precisaria talvez o encontro inteiro para ficar falando nessas características. Mas aí eu separei algumas delas, 4 delas que eu quero introduzir rapidamente aqui para vocês. A primeira delas é que um líder irresistível é aquele que ouviu um chamado irresistível. Você lembra do dia do seu chamado? Seja você pastor, pastora, um líder de pequeno grupo, de célula, alguém que está cuidando lá, ensinando para as crianças, ou qualquer outro ministério da igreja? Esse chamado irresistível, ele é alguma coisa que fica para a vida toda. O meu chamado tem mais ou menos já uns 35 anos, mas eu me lembro dele como se tivesse sido hoje de manhã. Por quê? Porque ele é irresistível. Eu não entrei no ministério simplesmente porque é legal, é bacana, porque eu não consegui fazer outra faculdade, ou porque eu disse, todo mundo sempre dizia que eu ia ser pastor, então acho melhor ouvir isso, porque a voz do povo é a voz de Deus, etc. Então, esse é o meu chamado. Não. Alguma coisa começou a crescer lá dentro do coração e me apertar, e eu me lembro que eu estava na fase final de um ano inteiro de estudos no cursinho, me preparando para prestar a faculdade de vestibular para arquitetura lá na USP, e chegou um momento que eu olhava para
os professores ensinando física, química, geografia, etc. E parece que tudo aquilo era grego, eu não entendia nada, não conseguia mais memorizar. As fórmulas que estavam tão claras, de repente embolaram tudo aqui, e aquele incômodo começou a crescer, até que teve um dia que eu não aguentei. Eu tive que jogar a toalha e dizer, eu não vou nem fazer o vestibular, eu já vou hoje para a faculdade teológica me inscrever para estudar teologia, porque é isso. E quando eu tomei essa decisão, foi aquele... É um chamado irresistível. E cada um de vocês teve uma história assim. Se a gente lembrar de alguns personagens bíblicos, a gente vai ver que Moisés tentou resistir, mas não conseguiu vencer. Quantas perguntas, quantas desculpas, a gente poderia ficar horas aqui relembrando a história de Moisés. Já no caso de Levi, por exemplo, ele nem questionou. Quando Jesus disse, naquele longo sermão, né, vem e segue-me, ele não fez nenhuma pergunta. Ele disse, mas mestre, eu preciso fechar aqui o caixa, né? eu tenho que fazer um relatório final para a Receita Federal. Ele simplesmente disse sim. E talvez com a grande maioria daqueles homens que Jesus chamou, quando eles chegaram em casa, contaram para a esposa, contaram para os filhos, e a esposa perguntou, mas o que é que tem nesse homem que chamou você, que fez com que você dissesse que iria segui-lo? E eles disseram, eu não sei, eu simplesmente não consegui resistir. E eu acho que isso aconteceu com quase todos nós aqui. E se não aconteceu, eu diria, meu irmão, minha irmã, pula fora porque você está no lugar errado. Não tem outra coisa que eu possa dizer, porque esse chamado irresistível é que faz com que a gente entenda a sequência. Paulo também não conseguiu resistir a esse chamado, apesar de ser um perseguidor de Cristo. Percebam que um líder irresistível é aquele que tem um chamado irresistível. Mas esse chamado irresistível leva a uma outra coisa. Leva a termos uma essência de pessoa e de vida irresistível. E é interessante pensar que, da mesma forma que Cristo teve duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, eu não vou chamar aqui de que nós vamos ter duas naturezas, mas duas essências. E vocês já vão entender por que eu estou usando a palavra essência. Dentro de nós existe a essência do homem carnal. E nesse homem carnal, quando ele é tomado por Cristo, parece que nós deixamos de existir um pouco a cada dia para dar um pouco mais de lugar a Cristo. E se isso não acontece na nossa vida como líderes, como pastores, vai ser um desastre. Eu tenho viajado por tantos lugares no Brasil, fora do Brasil, contato com pastores, com líderes, com igrejas, e me corta o coração, às vezes, ver pessoas que estão arrebentadas, basicamente porque atenderam o chamado irresistível, mas realizam o seu ministério irresistível, com as suas ideias. E, de outro lado, a gente precisa lembrar que essa essência de Cristo, que torna a nossa vida um pouco mais parecida com a dele a cada dia, é que faz com que a gente possa cumprir os seus propósitos. Você não foi chamado para fazer o que você quer. Essa é uma briga minha. É uma briga de todos nós o tempo todo, porque nós somos grandes idiotas. Se você nunca ouviu essa palavra, eu não estou inventando. Existe a palavra idiota. Ela não é muito usada. É aquela pessoa que tem muitas ideias. É uma pessoa idiota. Eu tenho um monte de ideias, eu sei que você também tem. Você faria a sua igreja desse jeito, daquele jeito, o seu ministério assim. Você acha que tem um monte de coisas erradas. Eu chego num lugar e já olho sempre os bastidores. Não, isso aqui podia ter melhorado assim, assim, assim. Eu tenho certeza que você chegou aqui hoje e disse, puxa, a recepção podia ter sido desse jeito, o check-in daquele, o pessoal podia ter feito um programa de... Somos líderes. Mas nós não fomos chamados para executar as nossas ideias.
E quando nós executamos as nossas ideias porque somos idiotas, nos tornamos, às vezes, desculpe o termo, Agora, por que eu estou usando a palavra essência? Porque quando se mistura dentro de nós a essência de Cristo com a essência da nossa vida, a essência mais forte é que domina. Você já experimentou misturar 2 perfumes, 2 essências? Qual é aquela que domina? Aquela que tem as características químicas ou o aroma mais forte. Então, se a gente não está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, que é o chamado de Cristo, pode ser que a nossa essência, a nossa natureza humana, a nossa carnalidade está dominando o nosso ministério. E aí a gente começa a se distanciar daquilo que poderia ser um líder irresistível, ou seja, um líder que não resiste à natureza de Cristo, ao domínio da natureza de Cristo na sua vida. Agora, isso nos leva a uma terceira característica. Quando eu entendo o chamado irresistível, quando eu entendo essa essência que precisa tomar conta da minha vida, como a Ari acabou de dizer ali no vídeo, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, eu entendo que isso só acontece se o Espírito irresistível toma conta de mim. Mas é interessante que parece que muitos de nós entramos no ministério por causa de um chamado irresistível. Queremos até executar esse ministério irresistível, criar essa igreja irresistível. Mas é como se acontecesse uma coisa que eu vi o Dr. Shedd mencionando uma vez. Parece que a gente tem um interruptor do Espírito Santo. E quando a gente não quer que ele domine a nossa vida, a gente vai lá no interruptor e desliga. Como se fosse acender ou apagar uma luz. Mas a gente precisa entender que a ação do Espírito na nossa vida acontece mais ou menos, eu só estou relembrando isso, do jeito que vocês estão vendo agora aí. Ela começa quando nos convence do pecado, depois nos leva a um arrependimento, depois nos leva a um quebrantamento, uma confissão, depois limpa o nosso coração e depois continua renovando o processo todo dia, transformando a nossa vida com convencimento do pecado, arrependimento, confissão, limpeza de coração. Daqui a pouco a gente começa a ficar meio assim, nariz em pé no ministério. A minha igreja cresceu tanto, o meu ministério... Aí o Espírito Santo precisa vir outra vez, convencer a gente do pecado, levar o arrependimento, confissão, choro, quebrantamento, limpeza de coração. Aí a gente fica humilde outra vez, aí daqui uma semana, ou um mês, ou um ano, começa tudo outra vez. Agora, a outra coisa é interessante que tudo isso é invisível. Pode ser irresistível, mas é perceptível. Se eu pedir para você agora, num momento de carnalidade, lembrar de alguém assim arrogante no ministério, enquanto eu estava falando a frase, você já lembrou de alguém, né? Se eu desse a chance para você de fazer uma lista de 5 pessoas, né, da sua igreja, que você acha que não deveriam ser líderes lá, essa lista sai rapidinho. O problema é que se eu der a chance para outras pessoas, o seu nome pode estar na lista de outros, né? Percebam que se nós não entendemos que a ação do Espírito Santo na nossa vida acontece assim, e precisa acontecer assim todo dia no ministério, a gente não entendeu o que é o Espírito irresistível atuando na nossa vida. Parece que a gente desligou o botão. E aí, é um exemplo muito prático que eu li há um tempo atrás num livro, ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Muitos de vocês vieram aqui através de uma companhia aérea. Você pegou o avião, entrou lá no avião, ele fechou a porta, se preparou, pressurizou, e aí ele entrou na pista e o piloto disse: senhores passageiros, o nosso voo está autorizado. E ele começa a pegar velocidade, e vai, e 100, e 150, e 200, 250, mais ou menos aos 300 por hora, ele começa a sair do chão. Isso para mim até hoje é incrível, especialmente quando eu estou num jumbo, né? Eu digo: gente, será que esse negócio vai levantar? Mas o que acontece exatamente nessa hora?
O avião ele funciona através da lei da aerodinâmica. Então, não preciso gastar tempo agora explicando a lei, só o resultado dela. A lei da aerodinâmica faz com que ele saia do chão a partir de uma determinada velocidade e vença a lei da gravidade. E mesmo com todo aquele peso lá em cima, a lei da aerodinâmica faz com que ele vença a lei da gravidade, que impede com que eu solte esse copo aqui no ar e ele não caia no chão, ele não vai ficar flutuando aqui. Por quê? Porque a lei da gravidade vai vencer e não tem aerodinâmica aqui para fazer com que esse copo fique flutuando. Eu diria que esse é um dos exemplos mais práticos que eu gosto sobre o Espírito Santo no nosso ministério e na nossa vida. Existe dentro de mim e sobre mim uma lei da gravidade, do pecado e da minha natureza que me impedem de voar. Mas quando eu permito que o Espírito Santo pegue a minha vida e vá me levando a uma determinada velocidade, e chega um ponto que eu perdi o controle, é Ele que está fazendo com que eu saia do chão, e a lei da aerodinâmica do Espírito Santo venceu a lei da gravidade do pecado, aí eu estou andando no Espírito. Percebe? E isso faz com que a gente entenda a última coisa. Tudo isso leva a gente para um caminho irresistível. Líderes irresistíveis caminham por uma trilha irresistível. Vocês acham que eu gostaria de estar hoje aqui tendo um monte de responsabilidade, segurando um monte de pressões, etc. Eu queria estar em casa, assistindo televisão, vendo um filme no cinema, passeando com alguém, mas o caminho irresistível de Cristo me faz ter prazer naquilo que eu estou fazendo, e eu digo, eu sou como os apóstolos, eu sou como dezenas de pessoas que obedeceram a Cristo, que ouviram esse chamado, que permitiram que o Espírito Santo me tirasse daquele peso que tinha sobre mim, e agora eu flutuo, eu vou no Espírito, seguindo o caminho. E quais são os exemplos bíblicos que a gente tem disso? Os profetas. Isaías diz, prenunciando a vinda de Cristo, Ele é o caminho. Miqueias diz isso, Jeremias diz isso, João Batista diz, eu não sou ninguém, eu vim aqui só apontar o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu não vou te indicar qual é o caminho, eu sou o caminho. E Paulo diz, esse é o caminho que eu estou seguindo. Você percebe que para sermos líderes irresistíveis, as pessoas só nos seguirão se nós estivermos apontando o caminho. Jesus é a esperança do mundo. A igreja é a materialização dessa esperança. E nós, como líderes, somos os responsáveis por manter a igreja apontando para o caminho. É só isso que a gente precisa fazer. Não é inventar nenhum caminho novo, nenhuma fórmula nova. Alguns de vocês sabem que eu gosto de liderança, de planejamento, etc. Dou consultoria para igrejas, e normalmente em algumas igrejas que eu chego, o pessoal quer saber qual é a fórmula mágica. O que a gente pode fazer para essa igreja crescer? E eu lembro sempre lá da nossa igreja, que eu tive o privilégio de fazer parte quando a Ari ainda estava lá, Morumbi, e a nossa declaração de missão é levar para o caminho, com C maiúsculo, aqueles que estão a caminho, com C minúsculo. Esse é o nosso papel. Agora, vamos olhar então um último desenho, para você ver como é que biblicamente tudo isso funciona. Eu diria que esse chamado irresistível faz parte de uma promessa. Do mesmo jeito que Deus chamou Moisés, Abraão, Neemias, do mesmo jeito que Jesus chamou os discípulos, e do mesmo jeito que Ele chamou a mim e a você, isso faz parte de uma promessa. Por que o chamado é irresistível? Porque ele é parte de uma promessa. O que está se cumprindo na sua vida é parte de uma promessa. Por isso você não conseguiu resistir. Mas em seguida, aquela essência da natureza de Cristo na nossa vida faz com que a minha vida seja transformada a cada dia. A minha essência. Eu estou deixando de ser um pouco mais o Josué a cada dia para ser um pouco mais de Cristo.
Eu tenho um episódio, eu e a Raquel temos um episódio assim, bom e ruim ao mesmo tempo. Quando a gente morava em Vitória, eu lembro que 2 moças um dia chegaram para a gente e disseram, olha, tem um monte de coisas para ajustar na vida de vocês, mas tem uma que a gente já viu que vocês são parecidos com Cristo, então nós vamos imitar vocês. Eu saí alegre e triste naquele dia. Alegre porque alguém viu alguma coisa parecida com Cristo na minha vida. E triste porque isso já tinha se passado mais ou menos uns 15 anos de ministério. E foi a primeira vez que eu ouvi isso. As pessoas chegavam e diziam, parabéns. Nossa, que relatório excelente. Mas ninguém nunca tinha dito para mim, olha, eu vou imitar você porque você é parecido com Cristo nisso, nisso, nisso. Tem um monte de coisa para ajustar, mas nisso aqui você está acertando o alvo. Isso faz com que essa transformação gere em nós a presença do Espírito irresistível, que ensina, que dá poder, como Jesus disse para os apóstolos. Eu vou dar poder para vocês. Não é o poder de vocês, não é um poder para vocês usurparem da igreja, mas é um poder para vocês irem e tornarem essa igreja irresistível. E é isso que faz com que líderes sejam contagiantes. Porque o caminho irresistível é contagiante. O Ed René mencionou no culto fúnebre do Ari que um dos pastores lá da igreja tinha andado 6 meses com um corretor de imóveis, e o dia que ele decidiu comprar um apartamento, ele disse, eu preciso parar ali na igreja para pegar uns documentos. Ele disse, você é pastor? Sou. E enquanto ele foi lá na sala pegar os documentos e voltou, o Ari tinha se encontrado com essa pessoa lá embaixo. E 15 minutos depois ela tinha aceito a Cristo. Ele falou, eu me senti envergonhado porque eu andei 6 meses com a pessoa e não apontei o caminho. E alguém em 15 minutos mostra qual é o caminho, e esse caminho é irresistível, porque não é o nosso caminho, é o de Cristo, e as pessoas vão. Agora, você está olhando, põe o último desenho aí para mim, esse atual, você está olhando tudo isso de cima. Deixa eu te mostrar isso de um outro jeito. Imagine a figura de um ciclone, de um furacão, ou coisa desse tipo. Ele vem de lá de baixo e vai pegando e vai levantando, etc. Olha o desenho assim agora. Deus tem um chamado irresistível para você, Ele te joga para dentro desse furacão, Ele transforma a sua vida, Ele te ensina e te dá poder, depois Ele torna a sua vida contagiante e, finalmente, Ele glorifica, te levando para perto dEle. Foi isso que Ele fez com Ari. E a segunda parte do que você vai ouvir agora é um testemunho vivo da Carolina e da Rosali, esposa e filha do Ari, que melhor do que ninguém podem dizer que essas coisas funcionaram na vida do Ari. Como um exemplo vivo para nós. Por favor, Carolina e Rosali. Bem, eu conheci um pastor irresistível em Bauru, no dia 26 de julho de 1969. Eu estava aqui no Brasil, naquela época, participando com a segunda equipe de Vencedores por Cristo. Somente os dinossauros que estão aqui hoje vão poder apreciar esse detalhe. Eu reconheço que os mais jovens não vão nem saber do que eu estou falando. Mas foi ali em Bauru que eu conheci o Ari. Ele tinha conhecido minha família nos Estados Unidos primeiro, porque estava fazendo estágio com Ray Stedman, em Palo Alto, na Califórnia. Voltou, pegou o trem e foi direto para Bauru para me conhecer. Os rapazes da equipe, dos vencedores, esconderam Ari no armário das vassouras, na igreja presbiteriana de Bauru, porque eles queriam juntar
o mineiro com a americana que estava tocando o órgão naquela manhã no ensaio. E parece que deu certo. Ari sempre falava que eles carregavam ele no ar até o órgão, então ele me conheceu no ar e ficou no ar para sempre. Ari já era careca na época, mas até do careca dele eu acabei me apaixonando. Não faz nem 2 semanas. Ele queria morrer em casa. E eu falei, você acha que a gente aguenta? Ele falou, aguenta. Eu falei, então tá bom, vamos fazer assim. E não faz nem 2 semanas que eu, com apoio do pastor Marcos, e 2 médicos e um casal da igreja, eu, com aquele rosto querido no meu braço esquerdo e com a minha mão direita segurando a mão dele, ele partiu. Agora, na verdade, o que fez o Ari Veloso, este querido mineiro e palmeirense irresistível, para pessoas ricas e pobres, formadas e simples, dentro da igreja ou fora da igreja, eu coloco em 4 Cs. C em ABC. 4 Cs. Primeiro, caráter. Ari vivia o que ele pregava. 2, crença. A teologia do Ari foi baseada na pureza da palavra de Deus. Ari nunca vacilava. Ele não baseava a vida em sentimentos, emoções e nem experiências. Ele baseava a vida dele na palavra de Deus. 3, o compromisso. A amada Igreja de Cristo no Brasil e no mundo todo. Ari nunca foi de viajar muito, mas ele apoiava aqueles brasileiros que Deus estava chamando para ministrar em outros países. Eu sou testemunho, ou através da oração, ou através do sustento financeiro. Mas ele amava a igreja no Brasil. E é verdade o que ele falou nesse vídeo. Ele tinha medo de namorar com a americana, porque ele queria terminar o seminário em Dallas e voltar para o Brasil. E eu já estava aqui, eu lembro, na Palavra da Vida, ele era professor, eu estava trabalhando para Davi Cox, e a gente namorando. E um dia, daquele lado de fora, entre o refeitório e a piscina, ele perguntou para mim, você acha que você consegue deixar seu país, sua cultura, sua família, sua língua, seu povo, e ficar no Brasil? Eu falei, olha, eu acho que sim. Eu acho que eu consigo, eu tenho que conversar com meus pais e vamos ver como a coisa vai desenvolvendo, mas eu creio que sim. Ele falou, porque isso é importante, porque se a gente casar e um dia você, de repente, é um obstáculo na minha vida e no meu ministério, eu vou pedir para Deus te levar para a glória. Opa, essa coisa está ficando sério aqui, eu vou ter que pensar 2 vezes. Mas Ari era comprometido com a igreja de Cristo aqui no Brasil. Como ele amava a igreja local. Era para ele estar aqui nessa conferência com Bill Hybels. Desculpa falar isso para vocês que são fãs do Bill Hybels, mas muito antes que ouvimos falar desse americano, Ari já sonhava, já tinha essa visão para a igreja aqui no Brasil. 4, a causa. O 4 dos meus 4 Cs.
como Josué mencionou, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Era a causa do Ari. E a soma desses 4 Cs foi a essência do meu marido. E foi essa essência que me fez apaixonar por ele. Me fez respeitar ao longo desses 42 anos de casado esse homem tão simples, mas tão vibrante e tão corajoso diante de situações muito difíceis. E é essa essência que me faz querer seguir o seu exemplo de vida. Eu agradeço vocês, não conheço todos, mas eu sei que as suas orações, o seu apoio, o seu carinho, têm me sustentado durante esses últimos 10 dias. Eu sou muito grata a vocês. Nós sabíamos que ia ter um vídeo, só não sabíamos que íamos ouvir a voz dele. Nossa. No dia depois do funeral do meu pai, eu tive que ir ao escritório dele para procurar uns documentos. E voltando para a casa da minha mãe naquela tarde, eu olhei aqueles prédios todos em Londrina, as construções dos novos edifícios. E eu confesso, eu briguei com Deus. Falei, Senhor, qual é a tua? Era mesmo necessário levar este teu servo? E agora? E essas pessoas que moram nesses prédios, e os porteiros, as empregadas, o guarda que gostava tanto de conversar com meu pai, que ouviu do Palmeiras e ouviu também sobre como levar Deus a sério. E agora, como será agora que este mineiro se foi? Quem vai falar de Jesus agora? Quem proclamará o teu reino a toda essa gente? Uma pessoa de cada vez. Não era para ele morrer. Mais tarde, dias depois, pensei sobre isso várias vezes. Também sobre o convite da Raquel e do Josué para falarmos neste encontro. E veio a resposta de Deus. Quem vai falar para toda essa gente, nesse nosso Brasil e no mundo? Você e eu. Cabe a nós falarmos. O que fazia de meu pai um líder irresistível? Alguém que vivia essas marcas que Josué já nos deu. Uma coisa que foi marcante na vida dele é que ele não procurava ser popular ou famoso. Servia a Deus e não as pessoas. Temia a Deus mais que temia a morte. Amava a Bíblia e tinha uma bondade imensa para com as pessoas. E você? Teme mais a morte ou a Deus? Meu pai sabia que o estudo sério da palavra de Deus é revolucionário e transformador. E que se a gente procura agradar as pessoas e fazer parte da turma oba-oba, o estudo da palavra vai por água abaixo. É necessário que se cortassem as suas veias, que jorrem as Escrituras. Essa era a realidade dele. É um desafio que fica para nós hoje. Outra coisa é que meu pai não vivia de conferências e palestras, nem mesmo do sermão de domingo. Isso também fazia dele um líder irresistível. Vocês o viam aqui na CEPAL ou na igreja aos domingos, mas nós o víamos na segunda, na terça, na quarta, e ele era o mesmo. Era irresistível porque vivia a vida cristã entre conferências e palestras,
todos os dias da semana. O líder irresistível é aquela pessoa que sabe que, por melhor que seja uma palestra, ou um encontro, ou um sermão, que a sua liderança acontece no dia seguinte. No que se faz no dia a dia, quando todos estão te observando, e também quando você está só com Deus. O que você vai fazer no final deste encontro? Como é a sua vida de segunda a sexta? Como é a vida da sua igreja? Pense nisso na sexta. O que você fará ao final do encontro da CEPAL? Seguir a vontade de Deus não é um quebra-cabeça. Na verdade, a Bíblia é até bem clara no que diz respeito ao que Deus quer de nós. A gente que complica, nós que não queremos ouvir. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa tendência é buscar as coisas primeiro, buscar aquele programa perfeito para a mocidade, buscar uma música mais moderna, ou fazer do grupo de estudo bíblico uma ocasião para comer pizza. E o reino? E a justiça? O líder irresistível é aquele ou aquela pessoa que busca o reino e não se preocupa com a recompensa ou o reconhecimento que podem vir das pessoas. Entre vários líderes irresistíveis na Bíblia, quero citar dois, um do Antigo e outro do Novo Testamento, Davi e Paulo. Ambos seguiram a Deus, ambos foram perseguidos, ambos cometeram erros, ambos careciam da graça de Deus. Ao final de sua vida, no livro de 2 Samuel, Davi olha para trás, ele reconhece os erros cometidos e também as bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus deu a ele como líder. Ele lamenta o sofrimento, a busca do poder e as injustiças que levaram a grandes tragédias para o seu povo. Mas reconhece também que, apesar de tudo, Deus o abençoou e fez dele um grande símbolo e um líder irresistível em Israel. Para Paulo, a história é um pouco diferente, pois já tinha uma posição de poder, era líder no seu povo. Mas aí, naquela estrada para Damasco, virou um fugitivo, um fora da lei. Mas o que fez de Paulo um líder irresistível foi a sua dependência total em Deus. Algo que nós víamos de segunda a segunda na vida do meu pai. Dependência total em Deus e o seu contínuo agradecimento a Deus por tudo em sua vida. No escritório nós encontramos uns cadernos e era anotação após anotação. Dou graças a Deus por fulano, pelo Batuta. Dou graças a Deus por esta igreja ou por aquela igreja, por essa semente plantada. Paulo também era assim. Um amigo meu, pastor peruano, chamado Pedro Arana, disse o seguinte sobre a carta aos Filipenses. Alguns dizem que Filipenses era o canto do cisne do apóstolo. Penso que não, pois é um chamado à subversão, à revolução do evangelho. Para Paulo, outro mundo é possível. Esta carta, Filipenses, foi escrita de uma prisão, provavelmente Roma. Paulo estava na cadeia, as autoridades civis e religiosas não gostavam dele, nem do evangelho que pregava. Seu futuro era nebuloso, mas Filipenses transpira fé, esperança, amor, um espírito de vitória e gozo sem fim. Paulo, sempre grato por esta pequenina igreja que se reunia à beira de um rio. Que poder é este que Paulo tinha em Jesus para estar sempre agradecido por tudo que tinha quando enfrentava circunstâncias tão difíceis?
o Espírito dá este poder a nós, da mesma forma que deu a Paulo e que deu a meu pai. Não é por acaso que o lema de vida, que já foi mencionado aqui, que ele mesmo falou no vídeo, era Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este é o lema, esta é a vida de um líder irresistível. Meu pai se foi, mas este versículo, que ele tanto amava, continua sendo um desafio para nós. E as pessoas naqueles prédios em Londrina, nos arranha-céus em São Paulo, no Rio, de Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, por todos os bairros desse nosso Brasil. Essas pessoas continuam precisando de você e de mim, para que possam ouvir as boas novas da justiça do reino de Deus. Meu pai dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O lema da sua vida também é irresistível? Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até este local. Te agradecemos porque o seu Espírito, que inspirou a Paulo, que levantou a igreja em tantos lugares, em tantos cantos deste mundo, é o mesmo Espírito que está aqui conosco hoje. Pedimos a tua bênção, o teu sustento e o teu conforto, porque nem sempre a estrada é simples. E nessas horas difíceis, nas horas da morte, pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar que devemos temer a Deus e não a morte. Esteja conosco, com todos os participantes e os preletores durante essa semana e com nossas famílias e igrejas espalhadas por este país. Pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos mais um instante para concluirmos esse tempo de reflexão. Uma das coisas que eu mais pensei naquele culto fúnebre do Ari foi que, ouvindo a Carolina e a Rosali, eu fiquei pensando, se a nossa vida parasse hoje, se o cronômetro parasse hoje, o que é que aquelas pessoas mais próximas de você diriam que você foi em relação a Cristo? O que é que a sua esposa diria? O que é que os seus filhos diriam? O que é que o seu marido diria? Até que ponto a essência de Cristo penetra no seu coração, na sua mente, na sua alma? Até que ponto você realmente reflete isso? Então diga agora, no seu coração, na sua mente, para Jesus, como é que está a situação hoje e como é que você gostaria que ela fosse.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, meu bom pastor. E eu sei que nada, nada me faltará, porque o Senhor está comigo no vale da sombra da morte. E Jesus, nosso bom pastor. Jesus. Obrigado por permanecer até o final.